Olá, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse congresso tão importante, retomando essa coisa presencial de vocês, um encontro maravilhoso. Eu fui convidada para estar aqui com vocês, falando sobre estratégia para a gestão de conflitos. De onde eu falo, né? É importante a gente se analisar de onde a gente fala, qual é o nosso lugar de fala, de alguma forma. Então, eu sou especialista hoje da Uniabrap, e a minha formação é uma formação em psicologia, e a minha especialização e a minha área de pesquisa é voltada para liderança e comunicação e juventude. Então, é desse lugar que eu vou falar com vocês. Acho muito interessante o convite para falar sobre estratégias de gestão de conflitos, porque conflitos permeiam a nossa vida, né, de alguma forma. A gente tem conflitos na rua, a gente tem conflitos em casa, a gente tem conflitos no trabalho, e hoje eu vou centralizar a minha visão e a minha fala com vocês voltada para esses conflitos do dia a dia do trabalho. Como eu imagino que no nosso público interno aqui do Congresso a gente tenha gestores e não gestores, em alguns momentos eu vou sinalizar para vocês que a gestão de conflitos, ela não é alguma coisa restrita ao gerente ou ao gestor de um departamento. Qualquer pessoa dentro de uma organização que se sinta preparada para intervir, né, e trabalhar um conflito, e a gente às vezes faz isso intuitivamente, se estiver preparada para isso, pode sim ter uma gestão de um conflito que está acontecendo, até consigo próprio, né? Muitas vezes a gente está numa situação de conflito e o que a gente pode fazer? Como a gente pode agir? Essa é a minha ideia de trazer hoje para vocês aqui nessa fala. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é conflito, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque existem as chamadas rusgas do dia a dia, né? Alguém que chegou de mau humor, alguém que hoje não está num dia bom e, de repente, já teve uma resposta atravessada, mas aquilo foi uma coisa momentânea, não implica em consequências do trabalho ou do nosso dia a dia. Esses conflitos são aqueles conflitos que a gente considera que eles vêm, eles passam, e eles não têm nem por que ser gerenciados, são coisas do dia a dia. Se for o caso, a gente pode pedir desculpa por uma fala ou procurar uma pessoa, mas não chega a ter consequências. Então, existem dois tipos de conflitos que são importantes nas organizações, que merecem o olhar tanto da gestão quanto das pessoas que estão envolvidas, que são, de um primeiro tipo, os conflitos produtivos. E eu falo de conflitos como falamos de divergências, né? Quando a gente diverge sobre algum assunto, quando a gente tem opiniões diferentes sobre alguma coisa, mas essas opiniões nos levam a pensar, a refletir, a criar novas oportunidades, esses são conflitos produtivos, né? A gente vai ver que eles provocam mudanças, eles induzem a criatividade, eles buscam algo que agregar valor a organização e as relações de alguma forma. Então, esses são os conflitos que são bem-vindos, considerando como conflitos divergências de opiniões, né, ou divergências de ideias. Tá? Existe uma outra categoria que a gente considera que são os conflitos improdutivos. Esses conflitos improdutivos são aqueles que impedem a colaboração, ou seja, a gente tem uma divergência de ideia, essa divergência de ideia ela se torna algo pessoal entre os indivíduos e, de alguma forma, eles vão enrijecendo as relações, fazendo com que a gente não consiga mais se comunicar, fazendo que ali a produtividade seja impactada, porque não há boa vontade. Enfim, eles começam a gerar prejuízos dentro da organização. Aí a gente fala assim, mas prejuízos, Rosângela, um conflito, gerar prejuízos, conflitos geram prejuízos de várias ordens dentro de uma organização. Eles geram prejuízos de tempo que é perdido, coisas que poderiam ser resolvidas rapidamente, acabam sendo resolvidas por tempos longos, pela dificuldade da interação dessas pessoas. Existe o custo da má decisão, onde a má vontade nas relações acabam fazendo com que com que existam decisões que são impetuosas ou tomadas por, enfim, de impacto e que acabam trazendo resultados negativos para a organização. É aquela coisa do vamos resolver isso logo, porque a minha convivência com você
isso é inconsciente, é óbvio, não é tão boa assim, a gente toma uma decisão que é uma decisão muitas vezes errada. Existem custos de atos contra a empresa, né? Uma vontade de fazer, às vezes até um movimento brusco de raiva em alguma coisa que danifica equipamentos, que traz realmente um impacto negativo. Existe um custo que a gente às vezes não percebe, mas que é o custo de perda de talentos e o custo de remanejamento desnecessário. Isso é um custo alto para a organização. Perder um talento porque o ambiente se tornou inóspito para aquele profissional é um custo que a gente não devia estar disposto a ter e a pagar, né? Por outro lado, muitas vezes acaba que a solução, o conflito, ele cresce tanto, ele se desenvolve tanto, que a única solução fazer com que as pessoas trabalhem em ambientes separados. Isso traz uma possibilidade de um remanejamento que é absolutamente desnecessário e a gente perde a capacidade produtiva dessas pessoas na sua área de origem, tá? Então, são custos, eu trouxe aqui alguns, mas são custos que eles resvalam para a organização quando as pessoas não têm a capacidade de interação desejada para a produção do seu trabalho. Tá? Então, seguindo com a ideia, a gente vem para cá e começa, então, a nossa proposta de trabalho específica, que é, e aí, Rosângela, como é que eu soluciono? Como é que eu resolvo isso? Então, a solução de um conflito, ela passa por algumas instâncias. Em alguns momentos, como gestor, eu posso usar o poder. Né? O que é o poder? É assim que tem que ser, assim que eu quero que seja, se não for assim, então haverá consequências. Isso é o uso de autoridade. Algum problema com o uso de autoridade? Nenhum. O uso de autoridade e o uso do chamado direito, eles são vias de solução de conflito, né, que vão impactar diretamente nos sintomas e eles devem ser usados quando a gente precisa de uma resposta absolutamente rápida. Tá? Eu preciso resolver isso hoje porque eu tenho uma reunião, essas pessoas precisam colaborar nessa reunião. É um cliente, vai estar lá, eu preciso daqui dar uma chamada. Eu dou aquela chamada e isso vai fazer com que os sintomas se aplaquem. Eu resolvi o problema? Não. Eu apenas aplaquei sintomas momentaneamente e isso vai me dar um respiro para alguma coisa que é urgente e muito importante para mim nesse momento. A melhor forma de atacar é atacar a causa para solucionar um conflito. Quando a gente vai trabalhar a causa, a gente vai buscar conhecer e entender quais são os interesses dessas pessoas que, de alguma forma, não foram atendidos. A palavra interesse ela é muito usada na gestão de conflitos, eu gosto mais da palavra necessidade. Né? Quais foram as necessidades que essas pessoas tinham em algum momento que não foram atendidas e que, de alguma forma, deram o desenrolar a essa situação ao ponto de um conflito se estabelecer. Tá? Essa sondagem, essa busca de conhecimento dos interesses passa pela empatia. Empatia é uma palavra na moda, é uma palavra que está se falando em todos os momentos. A gente fala de feedback empático, liderança empática, tudo agora é empático. E para a gente entender empatia, na nossa organização, pelo menos, a gente trabalha no viés da comunicação não violenta. E nesse viés, a gente entende empatia como um estar junto, um estar com as pessoas, buscando efetivamente entender o que está acontecendo com elas. A empatia, ela é um processo, tá? Ela é um percurso, ela não é uma coisa que a gente dá ou que a gente recebe, é algo que a gente constrói juntos. Um momento de empatia, um momento construído coletivamente ou junto com outra pessoa. Não é um destino, ou seja, ele exige que a gente observe, tenha vontade de entender como o outro interpretou aquilo, como foi impactado, por que reagiu. Normalmente, conflitos acontecem por alguém que faz alguma coisa que desconhece o impacto daquela coisa na outra pessoa. E aí, como isso é desconhecido, essa pessoa que fez acha que fez aquilo que era o melhor que ela podia fazer, e quem recebe, recebe dizendo, não, isso é inadmissível. Tá? Ali se instaura um conflito. Okay? Dentro desse processo de empatia, o que a gente propõe é que se possa compreender os interesses ou necessidades existentes dentro
daquela rusga ou daquele conflito que impede a produtividade que se deseja e buscar solução das causas. Ah, mas isso só o gerente pode fazer? Não. No caso do poder e do direito, são premissas da gestão, né? A gestão pode utilizar isso. Lembrando que, quando a gestão usa poder e o direito, o que é o direito? É colocar na mesa as normas e os padrões da organização. Quando eu uso isso como gestor, eu não estou resolvendo o conflito, eu estou aplacando sintomas de um conflito. É quase como se eu usasse isso instrumentalmente para um benefício que eu quero de imediato, e depois eu vou ter que ir aos interesses, se eu quiser realmente buscar as causas dos conflitos para resolver, ou seja, buscar uma solução de resultado mais a longo prazo, né? O poder e o direito me dão resultados de curto prazo, tá? No caso, se eu não sou gestor, eu posso sim trabalhar dentro da área do interesse, ou seja, o que em mim não está sendo atendido nessa relação e eu preciso que isso seja atendido e eu vou conversar com outra pessoa, ou eu vou conversar com outra pessoa e entender por que a nossa relação não está legal e o que ela precisa que não está sendo atendido de alguma forma. Tá? Então, eu, como um colaborador que não sou gestor, também posso, de alguma forma, administrar conflitos na minha vida e administrar conflitos na minha vida profissional. Okay? Quando a gente fala do ser humano, né, é importante a gente entender que existe, nós vivemos de alguma forma, gente, numa sociedade capitalista, numa sociedade que, de alguma forma, ela incita essa competitividade, né? Ela incita que a gente tenha as mesmas coisas, que a gente, de alguma forma, more no lugar que tem um status, que tem isso, que tem aquilo. A gente, de alguma forma, é incitado pelo modelo de sociedade que a gente tem, que é um modelo de sociedade global, né, que nos incita a essa competitividade o tempo inteiro. E dentro da organização, não somos ingênuos ao ponto de não imaginar que essa competição não exista, né? É do ser humano querer que o meu trabalho apareça, querer ser visto, querer ser reconhecido no meu trabalho. Então, o tempo inteiro, essa competição ela está instaurada. Óbvio que em algumas organizações que trabalham mais num clima organizacional mais tenso, mais pesado, essa competição ela é mais acirrada. Quando eu estou num ambiente que cuida desse clima organizacional, que gerencia esse clima organizacional de alguma forma, eu tenho esse nível de competitividade abrandado. Então, também é importante saber em que relação eu estou inserido, tá? Mas o fato é que quando as minhas necessidades não são atendidas, eu reajo, e eu reajo instintivamente. Como é que eu reajo? Ou me defendendo ou atacando. De qualquer das formas, se eu me defendo ou se eu ataco, eu busco preservar algo que é importante para mim, que são o atendimento às minhas necessidades básicas. Ou seja, não, peraí, eu também, meu trabalho tem que aparecer aqui. Então, eu vou começar a ter uma atitude mais competitiva com o meu colega do lado. Tá? Ou eu vou começar a atacar o trabalho dele, dizer, não, mas fulano não fez a parte dele, mas fulano não cumpriu com o que tinha que cumprir. Né? Então, são formas que a gente tem ou de se defender ou de atacar. Isso é inerente do ser humano. Cabe à gestão criar um clima organizacional que permita que isso seja aplicado o mínimo possível, ou seja, que a minha natureza competitiva seja menor do que a minha capacidade colaborativa. Tá? De qualquer forma, por essa coisa instintiva que a gente tem como seres humanos, né, que somos, não podemos deixar de ser, né, algumas vezes fica difícil cooperar. Né, e aí as nossas emoções transbordam, e é nesse momento que as nossas emoções transbordam, a gente se sente menos com condições de colaborar para a solução de um conflito. Difícil, mas não é impossível. O que separa a gente, na verdade, de um momento de radical de não quero colaborar para um momento de, ok, eu vou colaborar para resolver isso? Em geral, é o estado do querer. Né? Então, quando a gente fala em solução de conflito, a primeira coisa que eu chamo a atenção da gente é preciso fazer com que as pessoas queiram resolver. Né? Não adianta eu dizer para as pessoas que elas têm que resolver. Se eu vou gerenciar uma solução de conflitos,
eu tenho que levar essas pessoas a um estado de querer. Elas precisam querer, de alguma forma, fazer isso. Tá? Querer resolver é a primeira condição para um caminho produtivo. Se eu conseguir fazer com que essas pessoas queiram efetivamente resolver o problema, eu estou no caminho da solução. Então, antes de eu propor feedbacks, soluções, etc., é preciso eu conhecer esse cenário, entender o que está acontecendo e qual o caminho que eu faço com essas pessoas para que elas tenham disponibilidade de colaborar para a solução do conflito. Tá? Então, o primeiro passo é conhecer o conflito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter uma visão sistêmica do conflito. Que conflito é esse? Mas deixa eu entender. Tá? Então, eu vou lá e vou dizer o seguinte: quem são as pessoas que estão envolvidas no conflito? Eu vou mapear isso. Né? Ah, fulano está envolvido nesse conflito. Às vezes eu tenho duas pessoas que conflitam e uma terceira ou quarta pessoa que apoiam as pessoas que conflitam. Então, isso acirra o conflito. Né? Imagina que eu, Rosângela, conflito com o João, mas a Maria apoia o João nesse conflito. Né? E o fulano apoia a Rosângela nesse conflito. Ou seja, eu tenho 4 pessoas envolvidas nesse conflito. Eu preciso entender. Tá? Qual o perfil dessas pessoas? São pessoas competitivas? São pessoas que têm um perfil mais fechado? São pessoas mais introspectivas? São pessoas mais extrovertidas? Faz diferença? Faz. Pessoas mais extrovertidas se expressam com mais facilidade. E muitas vezes também levam maiores frases de deboche, de coisas do gênero, quando se expressam, porque têm mais facilidade de fazer isso. Pessoas mais introspectivas vão ter uma posição mais de afastamento, de se fechar, de não querer o convívio, de não querer o contato. Okay? Quais são os sinais de conflitos que eu posso perceber? Existem alguns sinais claros na gestão ou mesmo na convivência que vão mostrar para a gente que acontecem esses conflitos. Né? Com que frequência eles acontecem? Tá? Houve alguma mudança recente nesse ambiente de trabalho? Houve mudança de cadeiras, de mesa, de salas, de coisas diferentes? Às vezes, uma simples troca de posição já muda tudo. Já mudou tudo, já não tem mais como as pessoas estão se entendendo. Ah, porque eu sentava perto da janela e agora eu não sento mais. Enfim. E o que causa esse conflito? Né? Que fatores estão investindo para que estão impactando a existência e a continuidade do conflito? Existem fatores comportamentais, estruturais e externos. A gente vai falar deles já já. Tá? O que eu vou fazer nesse primeiro momento? Entender o que está acontecendo. Tá? A visão sistêmica do conflito é um olhar de o que está acontecendo. E aí eu vou buscar compreender, né? Eu vou buscar compreender esse conflito. Eu vou ouvir as partes envolvidas, que é conversar, é ter um diálogo, e eu vou identificar a origem desse conflito. Tá? Aonde ele começou? Normalmente ele começa em alguma coisa pequenininha, e aí vai crescendo com outras atitudes que vão se acumulando em torno dele. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, quais são as bases de origens de conflito? Eu falei para vocês, comportamento humano. Alguma coisa que a pessoa faz e isso me causa um mal-estar. Ah, fulano fala muito alto, fulano fala palavrão, fulano fala dessa forma, eu não gosto. Ou alguma coisa, fulano veio aqui, deixou um trabalho na minha mesa e nem falou comigo. Alguma coisa foi feita, alguma ação foi produzida por alguém que resultou num mal-estar que deu origem nesse conflito. Estruturas organizacionais, mudanças de sede, mudança de horário de trabalho, mudança de mesas, mudança de sistema, tudo isso são estruturas organizacionais que podem fomentar conflitos. Fatores externos. Um exemplo claro de fator externo, pandemia. A pandemia gerou conflitos em várias áreas, com várias pessoas, e é um fator externo que foge ao nosso controle de alguma forma. Tá? Nesse momento, nós vamos saber por que está acontecendo. Okay? A estratégia para lidar com o conflito, ela pode implicar ações do tipo diálogo, negociação, facilitação e até a busca de canais internos, ouvidoria, gestão de pessoas, comitês, etc., que vão também apoiar a solução desses conflitos. No diálogo, a gente vai trabalhar basicamente com a capacidade de escuta, com perguntas, a saber perguntar, né, saber fazer perguntas, o uso adequado do feedback, e o uso adequado do feedback é sempre dizer
como está acontecendo hoje e como deve acontecer no futuro, e a chamada empatia, que é o interesse pelas pessoas que estão envolvidas dentro desse conflito. O fator comunicação é um fator preponderante na solução de conflitos. Eu preciso ter habilidade de comunicação para poder me jogar numa estratégia de solução de conflitos, para poder falar com as pessoas e levar as pessoas a refletirem efetivamente sobre o que está acontecendo. O segundo ponto é negociação, né? A gente vai negociar. Se eu ouvir as pessoas, eu conversei com as pessoas, eu vou negociar. Negociar significa escutar empaticamente e agir de forma empática na minha comunicação com essas pessoas, de forma que eu possa tirar elas do mindset de competição, do modo de pensar onde eu reajo competitivamente a outra pessoa, para um mindset de colaboração. Então, o primeiro passo de negociação é: eu posso contar com você para resolver esse problema? Esse é o primeiro passo. Okay? Migrando para isso, a gente vai então negociar esses interesses. Como a gente pode negociar os interesses de forma que a gente tenha, né, uma boa vontade em atender essas necessidades dessas pessoas? Que acordos podem ser feitos? Essa é a grande pergunta da negociação. Que acordos podem ser feitos? Okay? Usar a criatividade, propor acordos que possam ser bons para as pessoas. Lembrando sempre que os acordos, eles tocam as necessidades dessas pessoas. Como essa necessidade pode ser atendida por uma outra forma, por uma outra postura, por uma outra atitude, né, dentro do grupo. Se a gente não tiver habilidade, né, para gerenciar isso, eu posso buscar um facilitador. Normalmente, um facilitador é uma pessoa neutra que entra nessa conversa, entra nesse diálogo, né, para liderar o processo da solução de conflitos. Às vezes, eu, gestor, posso estar envolvido no conflito. Então, é bom buscar uma outra pessoa, né? É bom buscar um facilitador que possa interagir com a gente. Tá? E existem canais que a gente pode buscar. Eu posso buscar, por exemplo, essa facilitação no RH, numa pessoa de RH. Eu posso ter um canal pronto dentro da organização que diz: olha, aqui existe um comitê de solução de conflitos. Mas até um conflito chegar no comitê, ou até um conflito chegar nessa posição, é importante que a gente tente primeiro conversar com as pessoas, até para não maximizar um conflito que talvez possa ser resolvido com uma boa conversa e com uma boa intervenção de um gestor ou de um outro colaborador. Lembrando a vocês que pessoas não conflitam. Isso é uma frase que a gente fala muito na nossa empresa, que é: pessoas não conflitam, ideias conflitam. Então, todas as vezes em que uma discussão ela se torna muito calorosa, a gente lembra isso. Pessoas não conflitam. As ideias das pessoas conflitam. Elas têm ideias contrárias, elas pensam de formas diferentes. E se a gente lembrar disso no nosso dia a dia, e se a gente até falar disso com os nossos colaboradores, é possível que eles tenham mais predisposição a colaborar, entendendo que não é entre Maria e João, mas entre como Maria vê o mundo e como João vê o mundo nesse momento, e é isso que a gente precisa, de alguma forma, chegar a uma adequação. Tá? Eu tive 20 minutos para falar com vocês, o que é um tempo, assim, super apertadinho para falar de conflitos. Eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Eu fico aberta a perguntas, se tivermos, enfim, a curiosidade de conhecer algo mais. Eu tenho agora alguns minutinhos para estar com vocês. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer contribuir com a minha fala, e fica aí o meu contato também, se vocês quiserem acompanhar e, enfim, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Okay? Gabriel, você me escuta? Eu vou dar uma olhada aqui, que eu estou com vocês no WhatsApp. Vem uma pergunta aqui que diz o seguinte: você pode comentar a respeito da influência que Paulo Freire teve na obra de Marshall Rosenberg sobre a comunicação não violenta? Então, eu não sou uma especialista em comunicação não violenta, a especialista na nossa organização é a Juliana Sardinha, que palestrou com vocês sobre isso. E, assim, eu posso supor, né, eu tenho conhecimento que Carl Rogers foi um grande influenciador do Marshall.
né, pensando nessa coisa do ser e do ser pessoa. Eu acredito que Paulo Freire tenha contribuído também de alguma forma, ou pelo menos esteja no alinhamento com ele, porque o Paulo Freire fala disso, né? Ele fala muito dessa educação humanizada, dessa forma da gente buscar aproximar o conhecimento do sujeito e não o sujeito do conhecimento, ou seja, considerar a pessoa no processo de solução de um conflito fala muito com a teoria do Paulo Freire, com certeza. Essa coisa de uma educação que é uma educação viva, né? É uma forma da gente olhar as pessoas e entender como elas transitam no nosso meio, construir para elas e não apesar delas. Isso é algo que, no meu entendimento, tem total harmonia com a comunicação não violenta. Agora, se Paulo Freire teve efetivamente um impacto direto no Marshall, eu não consigo responder para vocês. Posso dizer que Carl Rogers teve, porque sobre isso eu já li e já identifiquei essa ligação. Não sei se responde a vocês, mas de alguma forma é o conhecimento que eu tenho no momento para passar. Ok? Alguma outra curiosidade de vocês que eu possa colocar? Eu diria, gente, que conflitos existem e vão existir sempre, né? A gente não consegue, se temos pessoas diferentes, temos áreas de conflito, porque as pessoas vêm de origens diferentes. Nós somos resultado da nossa existência, e a nossa existência ela tem peculiaridades das nossas vivências. Por isso a gente vai ter sempre uma visão de mundo diferente, né? Então, conflitar faz parte da vida. De que os conflitos não podem tomar uma proporção dentro da organização que impactem a produtividade, as relações pessoais, e que torne um ambiente doente, né? Onde a gente começa a não querer estar ali, porque é um ambiente pesado, ruim, tem um clima organizacional que nos faz mal. Isso eu acho que é a função da gestão, sim, é a função de RH, é a função de quem orienta e rege essa turma de pessoas das equipes. Ok? Pergunta número 2, vamos lá. Qual a melhor forma de lidar com conflitos oriundos de gestores antigos na organização, que normalmente não são confrontados? Eu diria que a gente está com conflitos de necessidade, né? A gente hoje vive uma situação que é real. Nós temos 4 gerações no mercado de trabalho. E gerações que vêm de origens de comunicação completamente diferentes, né? Eu posso dizer para vocês assim, eu tenho 63 anos, eu vivi uma situação onde ainda existia telefone, meus problemas chegavam aos poucos, né? Vinham por malote e não por e-mail, e hoje eu estou aqui buscando me atualizar o tempo todo nas organizações e buscando estar aí. O que a gente não pode ignorar é que essas diferenças existem, né? E essas pessoas, se elas estão trazendo impacto na produtividade, de alguma forma é importante dialogar com elas, né? E eu acredito que se elas trazem esses impactos é uma forma de defesa ou de ataque, mas por algum medo que existe dentro delas mesmas. Um bom diálogo pode aproximar essas pessoas de uma atitude diferenciada. Se a gente se omitir ou enfrentar, né, com agressividade, com outras coisas, isso não é uma solução de conflitos. Eu deixo para vocês a pergunta que é: que necessidades dessas pessoas não estão sendo atendidas que fazem com que elas tenham um comportamento que muitas vezes estão impactando negativamente na organização ou nas relações? Sejam elas gestores, sejam elas profissionais das áreas, não, não tem como, tá? É, é por aí. A gente tem que se aproximar delas, não rejeitar elas. Elas têm um conhecimento que é importante para a organização. E eu acredito que elas podem, sim, ter uma postura um pouco mais colaborativa, se a gente der essa oportunidade de buscar isso de alguma forma. É isso, né? Talvez o erro seja elas não serem confrontadas, né? Não confrontadas agressivamente, mas confrontadas com questionamentos que as façam pensar, né? De que forma elas podem contribuir mais. Tá? Essa é a minha visão sobre isso. Não há mais perguntas nesse momento, podemos encerrar. Obrigada.
pela atenção de vocês.